Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Não só você que está aqui no templo, mas você que está ligadinho aí no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Já compartilha esse link aí que você pode estar ajudando alguém a cultuar o Senhor, a ser resposta de oração ao desespero de alguém. Então compartilhe esse link, venha conosco adorar o Senhor. E hoje foi um dia atípico assim. Eu viajei na vida, na linha do tempo. Fui no comecinho dela e fui no final dela. Como assim? Fui no aniversário de uma criança de 4 anos. E fui num velório hoje. Por um lado, sorrisos, tentativas de apagar a vela e aquele sorriso da criança no rosto, né? Pai brincando com ela, apaga, filho, e não apagava, e todo mundo aplaudia. E do outro lado, choro. Se por um lado tinha bolo, tinha docinhos, por outro lado, as lágrimas salgavam os lábios e o rosto de cada um. Isso é a vida, gente. Isso é vida. E parece que o apóstolo Paulo, tentando resolver essa equação, ele vai lá em Romanos capítulo 14, versículo 8, e ele entende algo. Vamos ler? Para nós fixarmos? 3, 2, 1. O que é lindo é isso, somos dele, estamos guardados em suas mãos. E agora vamos celebrar a vida, vamos celebrar o pertencimento do Senhor em nós, amém? Oremos. Pai santo e bendito, queremos te agradecer e te glorificar, Pai. Senhor, seja na festa de aniversário, celebrando a vida, Pai, seja no findar de nossas vidas, Senhor, uma certeza que temos: somos teus, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter trago a cada um que é teu, Senhor. Pai, aqueles que estão a caminho, vai guardando e os livrando, para que possam também celebrar junto conosco a vida, esse pertencimento, esse calor, esse Espírito, Pai, que a Ti, Senhor, aprove a despejar no meio de nós, Senhor. E Tua palavra diz que o Senhor anda no meio da igreja. Portanto, que esta noite não seja diferente, Senhor. Passeia entre nós, Pai, celebrando, Pai, a vida, Senhor, nos dando direcionamento, Pai. Receba estes louvores, Pai, como aroma agradável a Ti, Jesus. Receba e abençoa, Pai, aquele que irá ministrar a Tua palavra, Pai, que ela seja agora alimento para nossas almas, Senhor, e sinalização para os nossos caminhos, Pai, e nos leva, Senhor, a pastos verdejantes e águas tranquilas, pois o Senhor é o bom pastor e de nada nos faz falta, Pai. Assim oramos e te agradecemos e celebramos, Pai, este pertencimento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão,
é o meu respirar. Tu és, Senhor Jesus. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o pão. E este é o sou sem ti. Ele é o soberano de todas as coisas, amém? Declare nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Antes da fundação do mundo, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez declaração.
Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ter um período agora de oração. Você pode orar com alguém, se dobrar, se prostrar, de joelhos, em pé, sentado. Fica na liberdade do Espírito. Eu vou estar orando fora do microfone por enquanto. Depois nós voltamos, mas fica na liberdade do Espírito. Ore, gente. Ore que melhora. Ora que melhora. Amém? Vamos orar.
Obrigado, Divino Espírito Santo, por esta obra, Senhor, em nossas vidas, pela manutenção dos meus irmãos, pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor. Pecado porque as nossas melhores obras, Senhor, não passam de trapos de imundícia, Senhor. Há muito orgulho no nosso fazer, Senhor. Há muitos pecados, Senhor, nas nossas realizações ainda, Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós. Como Isaías capítulo 1 descreve que o Senhor fez amadurecer e crescer o povo, para que eles continuassem a pecar contra Ti. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Como um boi e o jumento escuta a voz do seu dono, mas este teu povo que o Senhor amadureceu e cresceu, Pai, não escuta, nos tornamos pior do que esses animais, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Por isso que alguns de nós, Pai, está do alto da cabeça à planta dos pés com feridas, Senhor, chagas, feridas abertas, pus ainda, Senhor, que precisa ser espremido, Senhor. E precisamos do Teu auxílio, ó Espírito Santo de Deus. Espreme, Senhor, agora, lava-nos, Pai, regenera, Senhor, limpa, Pai, essas feridas nos nossos corpos, Senhor, para que nós possamos servir a Ti, Senhor, como o Senhor assim é, Pai, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos à estatura de pessoas maduras em Cristo, Senhor. Queremos nos parecer e ansiamos ser parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, mas para isso, continua, Senhor, fazendo a Tua obra no meio de nós, apesar de nós e em nós, Senhor. Pois sabemos que não é pelo aquilo que nós fazemos ou merecemos, mas é pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, que se renovou nesta manhã e que amanhã se renovará novamente, até que seja dia perfeito no Senhor. Obrigado, Jesus. Continua a nos lavar, Senhor, agora, Pai, no decorrer desta celebração a Ti, no decorrer deste culto, Senhor. Assim oramos, Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Podeis se assentar, meus irmãos. Vamos continuar a celebração por meio dos dízimos e a oferta. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter levantado, Senhor, e mantido homens e mulheres fiéis à Tua palavra. Queremos Te glorificar por esses, Pai, que já entenderam, aqueles que entenderão, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Oramos, Te agradecemos, Pai, que esses recursos possam agora ser multiplicados, Senhor, e possam chegar não só em Campinas, em São Paulo, mas chegue agora, Senhor, em outras localidades, Pai, Moçambique, Senhor, em outras localidades, outros continentes, Pai, e eles possam ser abençoador, Pai, para a Tua obra, e que ela continue agora crescendo, Senhor, pois sabemos, Pai, que aqueles que estão administrando, Pai, façam isso no temor e no poder do Teu Espírito, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Assim oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer, meus irmãos, o dízimo e as ofertas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
Graças a Deus que nos dá vitória. Boa noite. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos. Graças ao Senhor. Parece-me que nós estamos com uma dificuldade na internet. E eu fiquei pensando, você que quase ficou em casa aí, que descansou bastante no feriado e ficou assim, com aquela vontade de assistir o culto online. Se você tivesse ficado em casa aí, você iria assistir depois. Cabo rompido do lado de fora. Possível diagnóstico, né? Então, ore para que nós descobramos que é um homem ou a mulher-aranha. Ou pode ser o gato. Tinha um gato novo, aí eu vi ontem, né? É novo, então gato novo, o caminho, né? E era um gato bem cuidado, tava até com a coleirinha assim, tudo, né? E tal, então né? Minha casa, minha vida é uma coisa extraordinária. Mas falando em coisa extraordinária, se Jesus permitir... Os irmãos estão me ouvindo? Estão ouvindo? Glória a Deus. Amanhã nós teremos o culto de entrega, aqui às 20 horas. Hoje é um culto de oração, assim, no papel, na pauta. Mas esse culto da entrega, ele é incomparavelmente muito mais oração do que essa. Então, se você quer orar mesmo, esse culto de hoje é um culto simbólico de oração. Tem uma oração, daqui a pouco vai ter outra também, né? Mas esse culto é um culto mesmo de intercessão e de oração, e é um culto curto. Então vem aí, ele é das 20 horas até 21h30. Máximo 21h40, dependendo se eu estiver inspirado para dar os recados, né? E tudo. Mas pode vir tranquilo, porque sábado, com a ajuda de Jesus, nós vamos ter o nosso culto com os casais. Aqui vai ser uma bênção. Eu quero encorajar você a vir, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos falar sobre como é exigente a cultura diferente. Vamos falar sobre o Jacó e aquele momento que ele tem ali com Labão. Né? Alguma coisa sai ali do controle, mas porque tem uma cultura diferente ali. E como isso afeta a partir daquele momento, naquele relacionamento, e a nossa cultura hoje, diferente. Exemplo, cultura diferente. Um entende, tomou banho, pega a toalha e coloque no local adequado. O outro, a cultura dele é o quê? Se tomou banho, deixa a toalha em cima de onde você sentir no coração e Deus enviará um anjo da provisão. É cultura diferente, né? Então, tem gente que é assim, ela vê e tal, pega lá, dá graças, né? Graças eu te dou ao Pai, pelo esposo, né? Mas a maioria das mulheres não são assim. Elas dão uma repreensão, 2, 15, 30. Percebe? Isso é um detalhe de uma cultura diferente. Entendeu? Então, nós vamos ver como isso atrapalha o casamento. Às vezes você está em um casamento, você não tem dívida, você não está macumbado, mas você percebe que tem alguma coisa que não está andando ainda. E aqui então, você vai perceber que é isso. Não é? Tem coisas que acontecem todos os dias por conta da nossa cultura. E aí entra em embate. Revelar só uma, só tal. Tá lá o casal. Um gosta de namorar muito, outro gosta de namorar nada. Já vai ter uma dificuldade. Eu poderia ser, irmãos, isso aí, um mês está se conhecendo, né? Vai, 2 meses talvez, 5 anos, 10 anos. Meus irmãos, a gente brinca, mas deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho sido pastor, eu sei aonde essas coisas dão. Eu sei onde isso dá. E você também sabe. Então, nós vamos tentar encorajá-los a ver o que Deus pode fazer numa cultura como essa, o que ele fez na vida do Jacó e o que ele pode fazer conosco. Esse é um culto também que não vai demorar muito, embora todos os cultos nos sábados aqui. Que horas são os cultos no sábado nessa igreja? Sempre às 19 horas, irmão, sempre, né? Então esse culto começa às 19 horas, ele não vai passar das 8h30, porque os diáconos fizeram um consenso de arrumar a mesa da ceia após esse culto. Então, quando eles fazem isso, eu não posso demorar, que se eu demorar, eles vão demorar para chegar em casa, percebe? Então,
mas vai ter um cafezinho ali bonito. Vai ter ministério infantil nesse dia também? Glória a Deus, aleluia. Então, graças nós damos a Deus pelo ministério infantil. Traga a sua criança. Se você tem com quem deixar, pode deixar, se já não está crescido ali direitinho, não vai colocar fogo na casa nem nada, assim, nem matar ninguém. Você deixa lá. E assim nós vamos avançando. Domingão, 9 horas da madrugada, nós temos a IBD, uma outra fase da maturidade. E aí a ceia do Senhor nos 2 horários, que vai ser uma bênção aí, 10h30 e 18 horas, cada horário, um pregador diferente, e assim nós vamos avançando para a glória de Jesus. Domingo é dia de apresentar criança, é dia de apresentar novos membros, e assim nós vamos avançando, amém? E hoje, então, nós vamos olhar para Ruth, capítulo de número 1, vamos começar a nossa campanha aí, em Ruth, capítulo de número 1. Você que tem Bíblia aí, puder abrir a mesma. E já vamos orar para que os nossos corações sejam abertos, né? Mas agora, o texto sagrado, livro de Ruth. Livro assim que as irmãs gostam muito, não é? E como a nossa última série em Ruth aí foi 2022, aproximadamente, não é? E eu sinto no coração que você não lembra, então nós vamos voltar aqui, não é? Embora quando eu chego assim dá a impressão, né? Até as exegegue brota assim, eu falo, meu Deus, né? Livro de Ruth. A Bíblia começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Capítulo de número 1, versículo 1 em diante vai dizer assim. Olha que detalhe importante o Espírito nos dá. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Olha que detalhe, lembra da série de Juízes? Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Versículo de número 4. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5 diz que depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Observe, já eram casados, Noemi já tem noras. Olha como o Espírito então lhe dá mais um detalhe no final desse versículo. E assim ela ficou. Mulher moabita não conta? Sem os 2 filhos e sem o marido. Oremos. Pai, nós te damos graças por essa noite formidável em Cristo, por esse 4º dia do nosso jejum coletivo. Damos graças por aqueles que já entregaram, damos graças por aqueles que ainda entregarão, e pedimos agora que tu nos guie no caminho santo, porque um dia tu oraste, dizendo que nós seríamos santificados pela verdade que é a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, prestes a vivermos isso. Se tu assim realizares, essa é a tua vontade, Senhor. Agora pedimos que tu encontres espaço em nosso coração para realizar o teu querer, tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos gratos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ô glória! Nessa noite nós vamos falar sobre idas e vindas e permanecidas.
idas e vindas e permanecidas. Talvez você já conheceu alguém que na fase de namoro, namorava com alguém, terminava, depois voltava, terminava, depois voltava, e aí aquela coisa que você conhece muito bem. Talvez você conheceu já uma outra pessoa muito especial que entrou no emprego, saiu, depois voltou para o mesmo emprego, para a mesma firma, depois saiu, e por aí vai nesse ciclo. O que falar de pessoas também na igreja, não é? Está naquela igreja, depois vai embora, depois volta, depois vai, depois vem, idas e vindas, mas diante de tudo isso, tem as permanecidas. Essa história é uma história que mostrará muito bem isso. Nós, por bondade divina, já passamos aqui uma série, não só em Ruth, como também em Juízes. Deus nos deu essa graça. Procura lá na rede social que você vai encontrar. E essa história aqui, ela está no período dos Juízes, que dura aí aproximadamente 300 anos. Lembra? No tempo dos Juízes não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Não tem ordem, porque o povo sofre, Deus escuta o clamor, levanta um juiz, o juiz livra o povo, daqui a pouco o povo volta a pecar, Deus libera o opressor, o inimigo, o povo geme, clama, Deus escuta, atende, levanta um juiz, o juiz livra o povo volta a pecar. Esse é o ciclo de Juízes. E o autor aqui tem esse cuidado, esse zelo de mostrar que no dia em que os juízes julgavam, ele quer que você perceba que é um tempo de instabilidade, que é um tempo de dificuldade. A Bíblia já mostrou mais de uma vez o período de fome, o período de escassez. Isso pode acontecer se um reino for ruim, se tiver uma má administração. Talvez os irmãos já ouviram falar de um país hoje chamado Venezuela, que a coisa é muito complicada. Nós percebemos que ali é uma má administração devido a uma cultura que tem injetado em si mesmo ali uma compreensão que não deu certo em lugar algum e que acaba matando, chamado comunismo. Mas em alguns momentos, na Bíblia, o tempo de fome que vem é um tempo que Deus permite para realizar o seu propósito, como no tempo da fome no Egito, quando Deus envia José para lá. Então pode ser por conta ali de uma má administração humana, ou pode ser uma permissão divina para cumprir um propósito seu. Aqui nós não conseguimos saber. Parece-me, segundo o começo do livro, é que o tempo é ruim mesmo. Não tem como esperar muita coisa. Então lá estão os irmãos efrateus, eles são de Efraim, e que residem em Judá. Você lembra que na série de Juízes, os irmãos de Efraim é aqueles que gostavam sempre de brigar. E aqueles que gostavam sempre de inventar uma moda. Nós até entendemos, identificamos na época alguns efrateus entre nós. O efrateu é sangue quente, aquela pessoa que toda hora quer ali tirar prova, quer saber o que está acontecendo. Nós temos uma família assim, que entende, aqui a coisa está complicada. Para onde nós vamos? Vamos então para Moabe. Você se lembra que os moabitas e os amonitas vieram daquele relacionamento incestuoso que Ló teve com as suas filhas. Eram inimigos do povo do Senhor durante muito tempo. Você se lembra de Balaão, contratado por Balaque para enfeitiçar o povo do Senhor? Ele era moabita. Quando você lê Deuteronômio 23, versículo 3, foi proibido para o amonita e para o moabita entrar na Assembleia do Senhor durante 10 gerações. Estava proibido de entrar na igreja.
Só durante 10 gerações. Porque quando o povo sai do Egito, eles não foram ao socorro dos israelitas com pão e água. Pelo contrário, contrataram o Balaão para amaldiçoar. E aí então, eles têm essa punição. Mas na lei, não havia uma proibição de israelita casar com moabita. O que tinha era um consenso. O que tinha era alguém exercendo o seu juízo, pensar, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Principalmente se fosse uma mulher israelita casar com um homem moabita, sabendo que ele ia ficar 10 gerações sem ir para o culto. Nós temos algumas irmãs aqui que sofrem, né? Porque os esposos não vêm no culto, né? E isso aqui é, né, irmão? É o período do enfado da carne, de 50, 60, 70 anos. Você imagine, 10 gerações está proibido. Mas o que vai acontecer aqui é o contrário. Eles estão lá, o pai tem esse desejo, eu preciso sair, eu preciso levar a minha família. E aí então nós temos essa família, Elimeleque, Noemi. Eu já conheci o irmão que foi apelidado de irmão Malão. Já conheci a irmã que foi apelidada a irmã Melão. Mas aqui eu tenho o Malom. E eu tenho o Quilion. As mulheres são, demora um pouco para entender esse jegue, né, irmão? Orfa e Ruth, em Belém, Judá. São muitos nomes. E todos esses nomes, eles têm muito a ver com o que está acontecendo. A primeira ironia do texto é o quê? Eles estão saindo de Belém de Judá. Lembra, irmão? Belém, no português, não é igual Belém no hebraico. Belém lá é Bet e Reim, né? Lembra que Bet ou Bet é casa. Belém significa o quê? Casa de pão, casa de alimento. O que está acontecendo aqui? A casa de pão, acabou o pão. A casa de alimento, acabou o alimento. A casa de suprimento, acabou o suprimento. Lá está Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei. Juntamente com a sua esposa, Noemi. Noemi significa minha delícia. Parece uma mulher ágape, não é? Não é assim que o esposo se refere a ela? Minha delícia, deliciosa, aprazível. Não é? Aquela mulher contente, brilho nos olhos, louvado seja Deus pela mulher ágape. Não é? Mulher que é coisa, aí imagina o homem chegar em casa e saber, né, que ele tem ali, que não é uma manteiga, mas que é uma delícia. Olha só, Deus poderoso. Mas a coisa fica complicada. É um tempo difícil. Alguns de nós, devido ao partido que está no controle do país, nós entendemos que é um tempo difícil. Está complicado chegar a picanha, está complicado trocar de celular, está complicado muitas coisas aí. Mas lá está o cabeça. Meu Deus é rei. Pense nessa família, cuja mulher é minha delícia. Olha só, que coisa extraordinária. Mas tem o Malom e tem o Quilion. E aí eu começo a perceber que existe um problema nessa família que parece ser bonita. Por quê? Malom significa doente. Aquele que está adoentado. Quilion significa aquele que está desfalecendo, desfalecido, definhando. Quantas pessoas, quantas famílias, os pais, mães, nomes honráveis, mas olharmos para os seus filhos, nós percebemos alguns desfavorecimentos. Lá está, meu Deus é rei, lá está, minha delícia. Mas os filhos, eu doente, imagine, né? Entra comigo no Calia, hora da chamada, doente, desfalecido. Hoje, é até fácil mudar o nome, não é? Antigamente não era assim, hoje é um pouco mais fácil, devido até às questões de gênero. E aí então, eles se casam, e casa com Orfa. Orfa significa gazela.
Veja só, lá está o doente com a gazela. Meu Deus, nem imagino. Acho que eles precisariam vir no nosso culto aí do próximo sábado, né? Cultura diferente. O doente e a gazela, mas tem também a Ruth. E Ruth significa amizade. Meu Deus do céu, que manobra nós temos aqui nessa família. Que pensa, nós precisamos fugir da casa do pão. Precisamos sair de Belém de Judá. E quanto tempo demorará? Não sabemos. É só até passar fome. É só até o salário melhorar. É só a conta ficar melhor. E o texto dirá que isso durou quase 10 anos. Quase 10 anos. Os meninos se casam. O pai morre. Os filhos vão morrendo um a um. Para que você perceba o drama, a ideia é essa. Se essa mulher judia, belemita, efraimita, ela foi com aqueles que são de sangue azul e os perdeu, ela está sozinha, mesmo que tenha uma estrangeira com ela. Mas é um povo que não é povo do Senhor, e nesse momento é assim. Só serve quem é do seu clã. Por isso que o autor é detalhista em mostrar que eles são de Efraim, moram em Belém de Judá e foram para Moabe. No olhar judeu, ela está desamparada. Não importa quantos moabitas, não importa quantos amonitas, ou na nossa linguagem crentez, não importa quantos mundanos, quantos parentes que estão perto de você, se não forem crentes, nesse olhar, significa que não tem ninguém ao seu lado. É isso que nós precisamos perceber nesse cenário. E agora, o que pode acontecer? Ela se sente sozinha, essa é a percepção que ela tem, imagine. Assim como você, que ousou fazer algo. Você entendeu uma necessidade. Você pensou e calculou, eu preciso fazer essa manobra, é para o meu bem, é para a minha sobrevivência, é para o bem da minha família. Mas na linguagem popular, o tiro saiu pela culatra. E você se viu sozinho, se viu sozinha. E a gente se percebe como amaldiçoado. Dizemos, onde foi que eu errei? O que faltou? Eu tinha até um motivo, a fome chegou, a escassez bateu a porta, comprometendo até a identidade de modo que a casa de pão está falida. Ela não tem mais como alimentar, assim como muitas igrejas não têm mais alimento. Já perderam a sua identidade, perderam a sua característica, não tem mais nada a oferecer a não ser morte. Lá está ela. E aí no versículo de número 6, diz assim: Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Louvado seja Deus. O texto diz que ainda em Moabe. E você que está nessa situação, ainda nessa situação, você vai ouvir uma boa notícia de que Deus está visitando o seu povo, de que Deus está dando aquilo que está faltando, de que Deus é provedor, de que Deus é aquele que nos alimenta, de que Deus é aquele que vai fazer com que nós retornemos para a localidade a qual nós somos identificados como povo de Deus. Ainda em Moabe, ela ouviu o que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Deus não se esquece, uma linguagem humana para facilitar o nosso entendimento. Você que está nessa situação desesperadora, você ouvirá a boa notícia do Senhor. Vai ter alimento, você vai se alimentar, o povo vai se alimentar. Você que está vivo continuará vivo na dependência do Senhor. Ela entende, assim como todo crente entendido, chegou a hora de retornar. Chegou a hora de voltar. Chegou a hora da minha vinda. E aí, ela vai conversar com as noras, você conhece muito bem, vai abençoá-las, devido ao tempo que elas puderam servir esses relacionamentos, a fidelidade delas, de Orfa e de Ruth,
para com os seus cônjuges, seja na vida, seja na morte. Olha que coisa curiosa nós temos aqui. Noras que foram uma bênção quando seus esposos estavam vivos e ainda mais quando eles morreram. Ela entende, eu preciso retornar. Voltem, minhas filhas, para a casa da sua mãe. Voltem para os seus deuses. Porque ela tem uma realidade diante de si. Ela abrirá o coração para elas, dizendo, se eu tivesse filho, será que vocês iriam esperar ainda o filho crescer para vocês casar com ele? É evidente que não. Ela mostra que ela entende do tempo, ela mostra que ela entende a dificuldade. Noemi percebe, a coisa foi muito dura para ela. Ela percebe, eu preciso voltar para o meu lar e vocês estão dispensadas. Mas, quando ela abre o coração, tentando dizer e convencer as suas noras de voltarem para suas casas, ela vai atenuando essa fala, e nós percebemos isso no versículo de número 13. Veja só, a compreensão que Noemi tem de sua situação. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ou seja, os filhos, que ela porventura pudesse ter? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês. Grife isso. Porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Quantos de nós decidimos algumas coisas e depois quem paga a conta é Deus? É isso que está acontecendo aqui. O meu Deus é rei, não consultou o Deus que é rei dos reis para fazer essa jornada. Lembra de Jacó, depois de experiente? Quando sabe que seu filho José está no Egito, o que ele faz? Ele se lembra do risco que o seu avô, Abraão, já havia passado quando desceu para lá sem consultar Deus. Na época que aconteceu, Sara é capturada. E Deus teve que intervir. Volta comigo. Jacó está lá e ele vai orar a Deus para poder descer ao Egito. E Deus autoriza, e você conhece muito bem a história. Aqui, o Elimeleque em nenhum momento consultou a Deus. Por isso, repito e avanço, o autor fez questão de mostrar para você e para mim, nos dias que os juízes julgavam na terra. Perceber que a semelhança daquele tempo, assim como hoje, são dias difíceis. Esse é o coração dela. Ela entende o quê? O Senhor descarregou a sua mão contra mim. Os príncipes e princesas aqui presentes, que já apanharam do papai, e pela pesquisa é perceptível que a mamãe bate mais que o papai, né? Você percebeu ali que a mão foi pesada. Tinha um louvor, né? Braço pesado, punho de ferro. Esse é o Deus que eu conheço, né? Tal. Mas aqui, então, a nossa irmã Noemi, ela tem essa experiência de que Deus pesou a mão. Quando nós percebemos algum dos nossos em grande miséria, em grande abatimento, em grande lamento, nós falamos o quê? Deus pesou a mão, não é? E aqui a nossa irmã entende assim, Deus descarregou a sua mão contra mim. Não se esqueça, eu tenho uma mulher que é deliciosa, mas que está se tornando amargosa, amargurada, devido a tudo o que está acontecendo com ela. Você não conhece alguém que era assim? Feliz? Top? Você ficava com muita vontade de estar perto? Ele, ela, mas o tempo passou. Eles tomaram algumas decisões. E diante dessas decisões, como o sábio já nos explicou, parou de sorrir, parou de sonhar, parou de brilhar.
Está chegando o congresso logo em breve das escolhidas, amém? Vocês vão voltar a brilhar em nome de Jesus. Mas veja só, aqui eu tenho uma mulher que deixou de brilhar. É necessário, a gente brinca, mas tem muita gente que perdeu o brilho, viu? Mas não é sobre isso que eu estou falando hoje, veja só. E o que é lindo, profundo e forte aqui no texto e aí no seu e no meu coração, é que as circunstâncias da vida, muitas vezes, elas vão reforçar o nosso caráter. Sabia disso? Quem olha o versículo de número 14, lá está a nossa irmã Noemi, falou, ó, eu vou mostrar um negócio para você, eu sou crente, eu sou de Israel. O que está acontecendo aqui é que Deus descarregou. Lembra que você apanhava da mamãe e do papai? Você não percebia ali, mesmo não sendo da Universal, mas a sessão do descarrego? Agora pense só, o Deus da glória, Ele está descarregando a sua mão sobre mim. Diante disso eu entendo o versículo de número 14, que é dito, então de novo, choraram em alta voz, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O que Orfa fez? E o que Ruth fez? O que você faria numa situação como essa? Agora, sabe uma coisa que você já se perdeu no movimento profético, espiritual, bíblico? Que foi falado aqui, quase agora? As circunstâncias, muitas vezes, vão reforçar o nosso caráter. Orfa é gazela. Meteu baixa. É. E Ruth é o quê? E o texto diz que Ruth se... E o que fez com que eu percebesse nessas vidas a característica dos nomes, a circunstância. Circunstância. Lembra aquele ditado? A circunstância, ou o momento, ou a ocasião faz o ladrão. Não. A ocasião só revelou o coração do ladrão. Porque, repito e avanço, as circunstâncias muitas vezes vão reforçar o nosso caráter. Quem nós somos. Diante disso, Deus está pesando. Diante disso, é a mão de Yahvé. Fui, chorei, beijei, se sofri ou se chorei, eu sei que emoções eu vivi. Tchau, fui. E aí então, o que é profundo aqui, gente, é que Noemi quer ficar sozinha. Não se esqueça, ela tem razão. Não se esqueça, ela tem motivo. Não se esqueça, ela tem porquê. Morreu seu esposo, morreu seus 2 filhos. Na compreensão antiga, os irmãos se lembram que uma viúva, se ela não for amparada, a situação dela fica deveras complicada. Por isso que muitas vezes Deus fala para o povo ficar de olho no órfão, na viúva e no desamparado. Muitas vezes, uma viúva, se fosse num tempo como esse do Juízes, você lembra como acabou o livro do Juízes, né? Que fizeram com a mulher do Levita lá? Um tempo como esse. A Paula Luna ficou até abismada. Eu lembro, até hoje eu lembro de você na série do Juiz. Né? Tempo como esse. Uma viúva, se não for amparada, se não houver justiça, e não acontece, repito, o autor fez questão de mostrar para você que tempo que é. Possivelmente, ela se tornaria uma prostituta. Era o único meio de sobreviver. Por isso que o autor, 2 vezes até aqui, falou que ela estava sozinha, mesmo tendo Orfa e mesmo tendo Ruth. Lá vai Orfa, gazela, liberada. Não foi errado, mas é a característica dela. E Noemi está lá. E aqui eu fiquei pensando quantas pessoas entre nós que querem ficar sozinhas. Quantas pessoas entre nós que estão aqui, que estão sozinhas. Nas suas lutas espirituais, nas suas guerras, assim como Davi esteve diante do leão, assim como Davi esteve diante do urso.
Você tem por quê? Se for lhe perguntado, você tem ali o questionário pronto, decorado. E não é mentira. Estou falando de uma realidade, que você tem comprovações que podem te liberar plenamente para continuar sozinho. Quem não se lembra de Elias, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2, ele já tem a incumbência de colocar o profeta Eliseu no seu lugar. Mas você se lembra do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, onde Elias estava mergulhado numa depressão, aonde ele tinha deixado, dispensado o seu moço. Elias quer ficar sozinho, mas Elias não pode ficar sozinho. E aí é um momento muito forte, porque quando eu volto a olhar para o segundo livro dos Reis, capítulo 2, lembra? Já está caminhando, Eliseu. Elias não está curado, ele não está restaurado. Ele diz para o profeta Eliseu: eu vou até Betel e daqui a pouco eu volto. Eliseu diz o quê? Tão certo como vive o Senhor e como vive você, eu irei contigo. Eu não vou te deixar. Eles caminham mais um pouco. O profeta Elias diz: eu vou então nesse momento ali fazer uma compra em Jericó. Eliseu diz não, porque Eliseu está percebendo. Elias quer ficar sozinho, mas Elias não pode ficar sozinho. Tão certo como vive o Senhor e como vive ti, eu não vou te deixar. Daqui a pouco então, lá está o profeta Elias novamente: eu vou ali no Jordão, daqui a pouco eu volto. Eliseu diz não. Tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não vou te deixar. Elias pega a capa, abre o Jordão e você conhece muito bem essa história. Nós voltamos o nosso olhar para essa que é delícia. Essa mulher que muitas outras haviam anteriormente e acredito que muitas queriam ser ela. Muitas pessoas não querem ser você. Ela olha para você, louvado seja Deus, queria ter uma vida assim, queria ter um corpo assim, queria ter uma joia assim, mas volta para cá, né? Aqui eu tenho uma mulher que está em processo de amargura. Ela quer ficar sozinha. Mas nessa altura da revelação você entende, ela não poderia ficar sozinha. É gente que tem o seu plano todo elaborado. Se você contar, testemunhar, todos vão entender. Você merece esse tempo. Mas mesmo merecendo, no olhar humano, no olhar divino, você não pode ficar sozinho. Você não pode ficar sozinha, porque é de uns aos outros. Noemi quer voltar sozinha. Imagine, ela sabe o peso do seu povo, de entender, olha como ela foi e olha como ela retornou. Foi com 3 homens de Efraim que habitavam em Judá e voltou com uma moabita. Você se lembra muito bem o status de uma mulher, ainda mais moabita. Foi você quando entrou naquela empresa, deu até testemunho na igreja, e olha como ficou depois. Porque nós olhamos as indas, as vindas e as permanecidas. O que permanece no retorno dessa mulher quer ficar sozinha, mas ela não pode. E sabe o que eu discerni nesse momento? Porque nós vivemos isso? Por conta das nossas fraquezas. Não só por conta das mesmas, mas porque nós temos fraquezas e nós somos fracos. Nós somos imperfeitos. Nós somos limitados. Mulher que já não está no estágio de amargura iniciada. Mas assim como Elias, ela quer retornar sozinha. Mas passou por essa terra um homem maduro, que no momento de muita dificuldade, de muita amargura, de muita tristeza, ele chamou homens para ficar com ele. Ele disse: vem aqui
e fiquem comigo, porque a minha alma está angustiada e angustiada até a morte. O nome dele é Jesus. E o cenário era o Getsêmani. Por que ele fez isso? Ele tinha esse desejo de ficar sozinho na carne, mas no espírito ele sabia, eu preciso de proteção, eu preciso de vigilância, eu preciso de gente do meu lado. Olha que exemplo nós temos. E aí é com isso em mente que eu olho o versículo de número 15. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Valia um uau aí, não valia não? Para Jesus? Amém, glória a Deus. Então aí, né, irmão? Semi-tradicional é o máximo que pode por enquanto, né? O que Ruth está dizendo? Eu não vou te largar. Eu não vou te deixar. Eu já estou até começando a olhar para o seu Deus. Porque o Deus moabita é o Camus. Mas ela não, ela vai fazer uma jura em nome de Deus. Nada vai me separar de você a não ser a morte. Na minha limitação, é isso que eu posso prometer. Não adianta insistir. Veja, a circunstância está mostrando que a Ruth é uma amiga fiel. Significa o que é o nome dela? Amizade. Amizade não mede problema, não mede circunstância, não mede Covid, não mede pandemia. Amizade é fiel. Louvado seja Deus para todo sempre. Então Noemi vai deixar de insistir com Ruth e elas vão chegar agora em Belém. E ao chegarem lá, conforme nós já percebemos, a cidade vai se comover. Falar, ué, mas essa não é Noemi? Meu Deus. E aí, olha o versículo de número 20. Porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Meus irmãos e minhas irmãs queridas, eu já vi gente se alegrar em ser comparada com a Mara Maravilha. E era até do meu tempo, né, a Mara Maravilha. Mas lá estão judeus. Não é Noemi? Não é agradável? Não é a delícia? Não é a cheia do Espírito Santo? Não é aquela que fez uma manobra para o seu melhor? Quantos de nós estamos retornando para o local da adoração muito diferente do jeito que nós saímos? E ela sabe o que está acontecendo na vida dela, ela sabe o que está acontecendo no coração dela, ela sabe como ela foi, ela sabe como ela voltou, ela sabe o que está permanecendo no coração dela. Ela diz, diante de tudo que eu estou vivendo, mudei meu nome. Meu nome agora é Mara. Esse dia eu vi um jovem brincando com a outra ali, né? Falou, isso aqui é Mara, né? Porque falou que ela tá meio amarga, né? Eu aí, os jovens já estão num profético aí do texto sagrado, né? Então, falou que é Mara, mesmo que seja Mara Maravilha, mas já fica amarrado em nome de Jesus. Até porque a Mara também, né, irmão? Testemunho tá igual nós. Então, já somos água, a gente sabe muito bem o nosso pecado, né? E aí, veja só, o testemunho dela, da Noemi, daquela que já foi uma delícia. Sobre si, sobre o seu momento, sobre o antes e o depois. Olha o versículo de número 21. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu?
Esse é o dizer dela. Gente que sofre tanto, que esse sofrimento muda até o jeito que essa pessoa olha para Deus. É gente que sofre bastante. Esse sofrimento faz ela mudar até o jeito que ela olha para a igreja. Ela sofre tanto. O sofrimento faz ela olhar de um jeito diferente até para pastor. Sofre de tal maneira que isso faz ela olhar diferente até para a comunidade, para a comunhão dos santos, para os irmãos em Cristo. O sofrimento é muito forte, meus irmãos. É muito forte, meus irmãos. Ela está dizendo, eu saí daqui, eu era plena. É lógico que ela não era plena. O marido, meu Deus, é rei. Mas tinha doente. Meu Deus é rei, era o marido. Mas tinha gente desfalecendo nessa família. Mas o sofrimento muitas vezes faz com que o pouco que nós temos, nós consideremos muito. Ela não era plena. O texto fez questão de mostrar. Porque se ela fosse plena quando o filho nasceu, ela ia dar o nome. Que nome ia dar? João, José, Mike, Wellington, Luizinho, João Pedro. Não. Ney, Cleiton, Salatiel. A mãe feliz é esse nome que dá para os filhos. Louvado seja Deus. Que nome que ela dá, irmãos? Doente, desfalecido, adoecido. Meu Deus do céu, misericórdia. E muitas vezes é assim. E olha como ela volta tendo tão somente a amizade. Nós precisamos entender o que é que permaneceu em nossa vida. Porque certa vez foi dito, fulano de tal perdeu a fé. E aí o pastor disse, se ele perdeu a fé, é porque essa fé não era a fé verdadeira. Graças a Deus que ele perdeu ela. E as pessoas ficaram chocadas. Mas é uma realidade. E o que eu quero dizer com isso? Se você tinha um Deus como um rei, mas isso era só da boca para fora, que bom que você perdeu isso. Se você tinha um Deus que é rei, mas que não reinava na sua vida, que bom que você perdeu isso. Se sobrou só uma amizade, mas uma amizade verdadeira, louvado seja Deus, que é melhor ter uma coisa verdadeira do que várias que sejam uma mentira. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Restou a amizade. Curiosamente, e profeticamente, não foi ensaiado, irmãos. Mas o tempo da colheita, nesse momento, era o final de abril, começo de maio. É esse o período. Começo da colheita da cevada. Olha o versículo de número 22. O autor, como é lindo. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Glória a Deus para todo sempre. Idas, vindas e permanecidas. Aquilo que não tinha, está começando a ter. Uma pequena nuvem, a semelhança da mão de um homem. Por quê? Deus visitou o seu povo. E está fazendo com que as identidades sejam restauradas. Casa de pão, não tinha pão, voltará a ter pão. Glória a Deus para todo sempre. Lá estava o homem chamado meu Deus é rei, que fez uma manobra arriscada para salvar a si mesmo e a sua família. E nessa manobra, nessa viagem, ele morreu e não pôde fazer nada pelos seus. Mas um dia nessa terra, um homem que era rei dos reis, o rei verdadeiro, desceu e recebeu uma coroa de espinhos para poder resgatar o seu
povo, para poder reger o seu povo, para poder salvar o seu povo. Noemi tem a compreensão: o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Na sua amargura de espírito ela diz isso, ela sente isso, mas nós sabemos que não era isso. Por quê? Séculos adiante, passaria por essa terra um homem que, segundo Isaías 53, versículo 5, ele foi traspassado, esmagado, castigado, ferido. É assim que ela se sente. O Todo-Poderoso me deu muita amargura. Mas o homem chamado Jesus, no seu momento mais desafiador, foi-lhe dado fel, foi-lhe dado vinagre. E aí ela diz: o Senhor me fez voltar vazia, porque ela não conheceu o rei que se esvaziou, tomando imagem de servo, servo obediente, que recebeu a nossa doença, que foi desfalecido na cruz do Calvário. E por que ele ressuscitou? Porque o salmista havia predito que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Por isso não permitirás que o meu santo veja corrupção. E lá estava o homem chamado Jesus, restaurando todas as coisas, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimentar, viverá para todo o sempre. Para que nós hoje tivéssemos a certeza: gazela vem, gazela vai, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, permanece para todo sempre. É Ruth, é amiga, é Jesus que diz: não chamo vocês mais de servos, porque o servo nada sabe acerca do seu Senhor, e tudo o que eu tenho ouvido do meu Pai eu tenho feito vocês conhecerem. Eu vos chamo de amigos. Olha que coisa linda! O amigo de Deus chamado Jesus nos tornou amigos de Deus, filhos de Deus, por conta da sua obra maravilhosa. Ele veio, mas um dia ele vai retornar para levar todos aqueles que foram reconciliados e que agora estão diante dele para o louvor da sua glória. Como você foi, como você está voltando, o que é que permaneceu? Meus irmãos, minhas irmãs, assim é que nós damos o primeiro passo no livro de Ruth. Vamos orar? Se puder ficar em pé. Vem a quinta que vem. Idas e vindas e permanecidas. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Jesus Cristo veio nessa terra, foi para o céu, mas Ele deixou em nós o Espírito Santo. É o selo, aquilo que permanece em nós. Nós vivemos tantas coisas, Senhor, não foi por causa de Ti, foi por causa do nosso pecado. Foi por causa das nossas decisões, foi por causa do nosso desespero, que ficou muito explícito, principalmente na pandemia. Aqui essa família ficou desesperada, porque acabou o suprimento, acabou o pão. Mas nós entendemos que nada foge do teu controle, nada foge do teu desígnio. Daquele que está esmagado, destroçado, arrebentado, amargurado, o Senhor pode fazer algo novo. Porque é tempo de uma nova colheita, é tempo de um novo alimento, é tempo de uma restauração do Senhor, é tempo de ser feitas novas todas as coisas. É o Deus que quer renovar vidas aqui nessa noite. É Deus que quer voltar a fazer algo extraordinário no meu e no seu espírito, para que nós tenhamos esperança. É gente, Senhor, que está aqui hoje, que precisa de amizade, que tem todos os motivos para ficar e para continuar sozinho, mas essa não é a sua vontade, Senhor. Vai despertando, Pai, vai criando essa vinculação, para que todas as juntas, agora conectadas pela vinculação da Tua paz, efetue o crescimento de si mesmo em amor. Nós oramos em nome de Jesus, amém.
Jesus, meu guia amigo e
Ô glória, graças a Deus, que bênção. E a Deus seja a glória. 9h30, que é o horário lindo para um feriado, hein, irmãos? Deus é fiel, mas amanhã, se Ele permitir, o Senhor vai chamar pessoas para estar intercedendo aqui. E essa semana é loucura, né? Ainda bem que teve um feriado aí, você conseguiu descansar hoje. Mas amanhã tem a entrega, 20 horas, vem orar, vem buscar a face do Senhor. Sabadão, hein? Culto com os casais, meu Deus. E domingão, EBD, ceia do Senhor. A adoradora até acordou ali, pronta para receber coisas especiais. E assim nós vamos avançando de glória em glória, de fé em fé, até que seja dia perfeito, amém? Mas hoje Deus nos deu um sinal, hein? Se você tivesse ficado em casa, hoje não teve online não, viu? Depois aí vai subir lá. Mas então, tá bem, tá mal, consegue vir, ou alguém consegue te carregar, venha para a glória de Jesus, amém? E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com as doces e ricas consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre a igreja amada. E você que é delicioso, deliciosa em Cristo, diga: ô glória, meu Deus!